Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pensando Cristo, um espaço para pensar e repensar a espiritualidade cristã. Aqui você está em casa. Muito obrigado pela sua presença. E desde já eu quero dizer que hoje a coisa está quente, hoje a chapa está quente, tá? Mas antes de começar a nossa conversa aqui, que vai render bastante, eu quero mais uma vez falar para você do Negro Nazareno. Esse meu livro, lançado acho que já faz há cerca de um ano, tá? Onde a gente trata não simplesmente da questão da pele do Cristo, mas de tudo que está por trás dessa questão da pele. Então, não deixe de ler. Tá aí na tela, aqui na prateleira atrás de mim, ó, você tá vendo ali, ó, o Negro Nazareno. Eu tenho certeza que você vai ter uma leitura que vai acrescentar algo à sua vida. Vai acrescentar algo para a sua carga de conhecimento sobre o Cristo, aquele que andou no chão da vida. Então, adquira, tem aí, tá em todas as plataformas aí de livraria, você vai encontrar o Negro Nazareno, e você pode também entrar em contato com a gente aí através das nossas redes sociais, que será um prazer atendê-lo também. Bom, esse é o episódio 6 do Pensando Cristo, e nós tivemos aqui já conversas muito interessantes, já tivemos conversas musicais, já tivemos conversas políticas, conversas sociais, conversas eclesiásticas, e hoje, na mesma pegada do nosso último podcast, onde nós falamos de justiça e cidadania, se você não assistiu ainda, tá aí no nosso canal aí, você ainda pode assistir. Aliás, você pode assistir a todos os que estão aí. Nós temos aí a conversa com as codeputadas, a Karina Correia e a Rose Soares. Nós temos a conversa com o pastor Gerson Isidoro sobre música. Nós temos a conversa com o pastor Marcelo Silva. E temos a conversa também com a Miriam Silva, que é sobre justiça e cidadania. E hoje o negócio está especial, porque eu convidei uma pessoa para falar sobre violência doméstica, e puxando a sardinha para o nosso lado, nós vamos falar dessa questão da violência doméstica no meio cristão. E sem mais delongas, vamos receber Cris Loschiavo, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Elias, pastor, gratidão. E ele me convidou, eu disse, vamos sim, mas não vai ter problema? Ele falou, não. E eis-me aqui, não vou me calar. Problema tem, Cris, mas é o problema bom, é aquele problema que faz a gente pensar, que faz a gente questionar, e é o tipo de problema que eu gosto. E por falar em problema, o Everton postou aí um recorte da minha entrevista aqui pro da Capo, da Capo Podcast, e rapaz, causou, né? Recebi bastante xingamentos, mas recebi também alguns bons comentários, e muito obrigado, inclusive pelos xingamentos, porque os xingamentos ajudaram a promover. Exato. Faz parte. Então, Cris, a gente sempre, às vezes, a gente cria problema assim, mas é um problema que faz as pessoas pensarem, né? Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. A ideia é essa mesmo, né? Precisa trazer essa reflexão, né, em vários aspectos. Parabéns, né, por esse podcast, que eu tenho certeza que
está provocando exatamente isso, né? Fazer as pessoas refletirem. Obrigado, Cris. Eu, antes de falar, né, porque a gente tem hoje a gente tem muito o que falar, né? Porque nós temos a que fala da ONG, Não Posso Me Calar, né? Mas antes de falar da ONG e depois partir para o assunto que interessa mesmo, eu gostaria de conhecer a Cris, né? Nós gostaríamos de saber quem é a Cris aqui, a Cris como pessoa. E aí, Cris, faz um resumo aí da sua história. Muito bom. Eu sou a Cris Loschiavo. Eu vim de um segmento evangélico desde criança, fui criada dentro da igreja, meu pai era pastor, tios pastores, enfim. Me casei, tive um primeiro casamento com um pastor, aí houve um divórcio, que já era algo assim que é complicado dentro da questão religiosa, e me casei novamente com outro pastor, né, que conheci por Orkut. E fui para um outro país para ter esse relacionamento fora do país. Certo. E ali eu acabei conhecendo os 5 tipos de violência previstos dentro da Lei Maria da Penha, né? Sim. Ou seja, a violência psicológica, a violência verbal, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência física dentro desse relacionamento. Então, foi muito difícil. Porque o que acontece? Dentro desse contexto, onde você tem a Bíblia e você tem toda aquela crença que você traz, né, durante toda a sua vida, a questão da submissão, ela causa um problema muito sério na vida da mulher ao romper esse relacionamento. Né? Então, a mulher tem que ser submissa. Então, dentro desse pensamento que você aprende de uma forma, vamos dizer, equivocada, que a mulher tem que estar calada, né? E suportar tudo. Sei. Porque senão ela não é uma mulher de Deus, ou ela não é uma mulher virtuosa, então ela tem que sofrer, né? Então é um casamento que você tem que sofrer e sorrir. E então isso cria uma barreira. Então eu vivi essa dificuldade. Infelizmente, esse meu último esposo, ele tinha um quadro de esquizofrenia que só foi descobrir dentro desse relacionamento. E ali eu comecei a sofrer, né? Então, na primeira internação dele, quando ele foi diagnosticado, ele estava no 5º andar, dizendo que ia se jogar dali. Então, foi levado na camisa de força, né? Foi para um hospital psiquiátrico, lá na Itália, na cidade de Cremona, que ficava uns 400 quilômetros de onde eu morava. E ali eu não sabia o que fazer, porque a gente acaba ocultando essa violência. E quando isso vem à tona, você ainda continua com esse pensamento. Porque imagina, você tem Deus ali, né? Deus como um problema. Sim. Porque se eu expor, se eu contar realmente o que acontece, as violências que eu sofro dentro de casa, eu estarei escandalizando. Sim. E eu vou sofrer, né, as consequências de fazer isso, porque eu estou expondo Deus, estou expondo o ministério, estou expondo... Então, isso é muito... contando assim superficialmente, mas isso interiormente, psicologicamente, isso já é difícil, você romper com esse silêncio. Só que nessa situação, porque o tempo que eu sofri as agressões, você fica tentando esconder, né? Abafar. Então, por exemplo, quando eu estava machucada, eu não atendia a campainha. Então, às vezes, as pessoas da igreja, né, os conhecidos, não conseguiam falar comigo. E você vai dando desculpa até aquele hematoma sair, aquelas marcas saírem. Então, será que Deus está feliz com isso? Então, eu vivia dentro desse contexto. Depois de 6 anos de uma convivência com esquizofrênico, eu não tinha mais noção
se aquilo era real ou não era real. Porque a psiquiatra me disse assim, olha, se você quiser ter uma vida mais tranquila, não leva muito a sério o que ele fala. Então, se ele falar para você que preto é branco, faz de conta que é. Só que isso me afetou, porque eu comecei a perder noção da realidade e eu comecei a viver aquele mundo esquizofrênico. Eu entrei no mundo dele e eu não sabia, não tinha certeza de mais nada. Então, eu fiquei meio que nessa vibe esquizofrênica e, assim, era muito difícil. Então, ele já ficava no início, ele ficava um dia na semana violento. Conforme ele ia para o tratamento, ele não dava continuidade ao tratamento por causa das medicações que são pesadas, por causa de grupo de apoio que tinha que participar. Então, ele não dava continuidade, ele foi piorando. Esse quadro clínico foi piorando. E aí, o que aconteceu? Ele foi ficando agressivo todos os dias. Ao findar aí os 6 anos de convivência, era violento todos os dias. E ele ficava com uma faca do lado. Então, assim, na Itália, as portas, elas são de papelão, na verdade. Né? Elas têm uma capinha de madeira ali, porque é por causa de terremoto, né? Incêndio, essas coisas. Então, elas são de papelão. E as portas do apartamento que eu morava eram todas esfaqueadas. Porque na hora que ele vinha atrás, que ele corria, eu fechava a porta e era só faca que varava atrás da porta. Deus. Então, era pé de cabra, era tesoura, era martelo, faca. O que tivesse na frente, ele usava para me agredir. Mas ele nunca conseguiu concluir essa violência. Depois de 6 anos, eu tentei fazer isso algumas vezes, mas eu não tinha coragem de gravar. Porque eu queria que ele continuasse com o tratamento. Sim. E existe uma confusão que a gente acredita que é amor, que aquilo ali é amor também. Então, uma coisa assim... Por isso que a gente não pode julgar as mulheres, né? É verdade. Nós vamos voltar a falar disso, mas pode continuar. É um pouquinho extenso, né? Essa parte. Aí, o que aconteceu, o pastor? Chama de pastor ou de Elias? Como você quiser. Fique à vontade. Eu não ligo para título, não. Então, estamos juntos. Aí, o que aconteceu? Depois de 6 anos, eu estava com problema de gagueira. Eu estava com problema de esquecimento por causa dessa confusão que eu falei, que eu não tinha mais certeza. Né? E fora a manipulação que você vive, de culpa. Onde está isso? Que a gente chama de gaslighting, né? Aquela de confundir a mente da mulher. Eu fiquei num estado, assim, de me perder, de não saber onde está os esquecimentos que eu tinha. Eu queria cantar, eu não conseguia. Eu não conseguia fazer um exercício de respiração. E foram tendo vários bloqueios. Né? E aí, quando aconteceu esse fato, no dia que eu chamei para comer, já era quase meia-noite, e ele não vinha comer, e se ele fosse se alimentar, a comida estava fria, ele quebrava tudo e me agredia. E eu tinha que trabalhar no outro dia, e eu falei, olha, a comida está esfriando. E ele já saiu da sala, porque eu não podia entrar na sala. Com a faca, falou, o que você está fazendo aqui? E já veio. E a gente ia para a luta. E ele era forte, né? O homem é mais forte que a mulher. Fisicamente, estruturalmente. E aí, nessa luta, ele falava com uma voz, né? Modificada, que ele falava, eu quero o seu sangue. Né? Com o olho assim vermelho, eu quero o seu sangue. E a faca na barriga. Então eu tinha que lutar fisicamente mesmo. Mas ao mesmo tempo, na minha cabeça, era uma loucura. Eu não sabia se expulsava o demônio, se era aquilo. Era uma confusão. E quando a faca caiu, eu me levantei e eu sentei na cama e eu ficava, isso é real? Isso não é real? Peguei uma lixa de aço que estava do lado do criado mudo e fiquei lixando. E eu estava com tique assim, eu ficava assim, ó. Eu me visse assim, é porque eu estava pensando, isso aqui está acontecendo, não está acontecendo. Como que é a Barbie se mexendo? Tipo isso. E comecei a lixar a unha, assim, e nessa paranoia, assim, isso é real, não é real? Aí eu vi que ele vinha para me dar um murro na cabeça.
E eu sofria constantes murros na cabeça. Sim. Lembrando que isso é de um pastor. E a sensação era horrível. Quando eu vi acender um flash de luz e a minha vista escurecia e eu enxergava como se fosse um negativo de foto. Às vezes marrom, às vezes verde musgo, assim. Os sons ficavam alterados. Qualquer movimento que eu dava, eu escutava os meus movimentos, assim, sabe? Como se fosse um molejo. Eu caía ou eu ficava grogue, a cabeça parecia que ia formigava, e era uma sensação de morte. Eu falava, eu vou morrer agora. E a voz dele parecia que era um robô falando. Então, eu tinha trauma dessa sensação. Sim. Aí, quando eu vi que ele vinha me dar um murro, eu levantei a minha mão para me proteger. Só que eu estava com uma lixa de aço. E aí, ele machucou a mão. Aí, quando, né? Porque com a violência que ele veio para me atingir, ele furou a mão na lixa. E daí ele começou. Você veio do inferno, porque eram frases que ele repetia constantemente. Você veio do inferno me matar, você veio acabar com o meu ministério. E eu peguei o meu celular e falei, não, olha, você precisa voltar para o tratamento, você precisa voltar, né, para o hospital, para o tratamento, para a medicação. E ele continuava me agredindo, e passou, né? Então era assim, era uma coisa louca. Uma hora estava bem, uma hora não estava, e ele falava, não fui eu que fiz isso, porque ele perguntava, meu Deus, mas o que aconteceu com você? Eu falava, foi você. Ele falou, não fui eu. Aí culpava que eu o não diabo... vou citar o nome. Ele tinha 2 nomes, né? Não vou dar o nome aqui para não ter problema. Tipo assim, João Antônio, vamos colocar assim. Isso não fui eu, foi o Antônio. Entendeu? Então eu tinha que lidar com isso. Você casou com uma pessoa... Ele pensou que tinha casado com uma pessoa, mas casou com 2. Então, o pastor bonzinho, ele falou que era aquele que me amava, me queria bem. E a outra era uma outra personalidade que me agredia, que me traía, que me batia, enfim. Então, toda a maldade era culpa desse outro ser. Meu Deus. E aí, eu gravei, e no outro dia, depois de 6 anos, eu consegui assistir. E quando eu assisti, eu entendi o que estava acontecendo comigo. Não que eu não soubesse, mas é uma coisa tão mental, tão, assim, louca, sabe? Sim. Que é muito complicado para quem está dentro desse ciclo. E aí, quando eu entendi, eu comecei a reagir, porque antes eu era passiva. Sim. Né? Aí eu comecei a ficar com muita raiva e eu comecei a responder. E quanto mais eu respondia, essas agressões foram ficando mais perigosas. Eu comprei uma câmera porque eu tinha medo de morrer e ninguém sabia o que se passava comigo. E eu passei a gravar os últimos meses que eu convivi com ele ali. Depois da denúncia, eu fiquei 3 meses, 4 meses na Itália ainda. E voltei para o Brasil já com essa vontade de ajudar outras mulheres nessa questão, a princípio, religiosa. Hoje não tenho tanto esse foco da igreja, mas a princípio a ideia era ajudar as mulheres evangélicas que, como eu, sofriam caladas, principalmente por causa do preconceito. Interessante isso. Então, falando especificamente da ONG Não Posso Me Calar, ela nasceu... Já dá para saber, né, como que dá a ideia de onde veio, né? Mas como foi assim, esse nascimento da ONG aqui depois que você veio para o Brasil? Então, eu não planejei ter a ONG, eu só queria ajudar as mulheres, né? Sim. Então, principalmente com o foco na igreja, quando eu iniciei. Mas eu comecei a atuar em numa outra ONG, onde eu levava a história da ONG, que não tem nada a ver com isso. Mas eles falaram, Cris, começa a contar a sua história, né? E aí eu comecei a contar a minha história, trazendo já como projeto, né? Não posso me calar. E só de contar a história, toda vez que eu contava, surgia uma mulher pedindo ajuda, que estava passando por aquilo, que tinha passado por aquilo. E aí aquela pessoa precisava de
de um apoio psicológico, de uma orientação jurídica. E eu fui usando, a princípio, o meu network, né? Sim. Então, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, conhecia um advogado ali, conhecia uma psicóloga. Aí eu colocava essas pessoas em contato e eram ajudadas. E ajudar. E isso foi nascendo assim. E aí, já, desde que eu cheguei, eu comecei já com esse movimento ativista, né? Certo. De conscientizar, levar a conscientização. Então, eu buscava nos lugares pessoas influentes para estar falando uma palavrinha ali rapidamente e para estar divulgando, conscientizando as pessoas. E isso foi crescendo, foi crescendo. E alguns movimentos. Aqui em São Paulo, eu fiz 2 marchas, 2 caminhadas, vamos dizer assim, ali no Jabaquara, na Rua da Alba. Conheço. E aí tinha aquela necessidade, você vai fazer um pedido para a prefeitura de um som, de um palco, você não tem um CNPJ. Sim. E aí eu comecei a ir atrás disso, né? E o foco era, a princípio, era as mulheres evangélicas? Quando eu comecei, sim. Porque eu tinha essa visão, né? Eu tenho até hoje, que por causa dessas crenças e toda essa ideologia religiosa, esse conceito que a mulher tem que ficar calada, tem que ser submissa, tem que aguentar tudo quietinha, eu sempre pensei que era necessário trazer à luz que não é isso. Sim. Que realmente é a vontade de Deus. Será que Deus quer que alguém viva nessa condição? Não quer. Com certeza não. Será que existe... você acredita que existe uma interpretação bíblica que coloca a mulher em condição inferior? De forma alguma. O que existe é um pensamento, como você traz aqui, equivocado. A interpretação é equivocada. Só que eu vim de um berço evangélico, que eu cresci ali dentro da igreja, né? E a gente aprendeu dessa maneira. A gente não aprendeu a pensar. A gente não aprendeu a refletir, a questionar. Isso já era pecado. Sim. Então, eu não posso pensar. Eu vou estar pecando. Nossa, está repreendido esse pensamento. Né? Então, eu não posso pensar. Então, eu aprendi aquilo, eu tenho que engolir aquilo e ser assim. Até o fim. Então, o casou até que a morte separe. É lamentável esse pensamento, né? E é lamentável a pessoa trazer também isso como um conteúdo religioso. Exato. Essa ideia do conteúdo religioso, isso é muito perigoso. É muito perigoso e muito equivocado, o Elias. Porque assim, quando fala dessa questão da submissão, o peso maior está sobre o homem. Sim. Porque ele tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja e deu a vida por ela, morreu por ela. Então, que mulher que não vai ser submissa? Acho que a gente poderia até deixar de usar essa palavra e colocar uma outra palavra, porque essa daí já foi assim, sabe? Muito foi usada e abusada. Uma nova palavra para isso. Que mulher que não vai querer tratar bem o seu companheiro, o seu esposo, se ela é bem tratada, se ela é amada? Porque um cara que ama a mulher tanto que ele tem coragem até de morrer por ela não vai fazer tudo, ela não vai respeitar, ela não vai amar, ela não vai querer fazer, né, agrados. Né? É claro que sim. Porque é uma questão de troca. Agora, uma mulher que é ofendida o dia todo, uma mulher que é humilhada o dia todo, que ela é escravizada, que ela é humilhada, rebaixada, ela vai ter prazer nem de deitar com esse homem. Nem de deitar com esse homem. Então, tudo se torna uma obrigação e um fardo que Deus não está nisso, não. Deus não está nisso. É por isso que eu quero reafirmar aqui o que eu disse
ao Everton da Capo Podcast. A leitura da Bíblia é preciso ser feita com cuidado e com a consciência de que a gente tem aqui dentro um monte de uma carga cultural com crenças e etc., que pode prejudicar essa leitura e pode levar para o lado errado. Apesar das pessoas terem me xingado aí no Instagram, mas eu continuo falando. Bom, Cris, por que as mulheres evangélicas se calam? Então... Por que elas se calam? Elas se calam por causa desse peso. Se as mulheres que não têm essa questão religiosa, que não têm essa questão desse pensamento, né, dessas crenças, elas já têm dificuldade de denunciar por questões como, às vezes, dependência econômica, a preocupação com os filhos, né, a inversão de culpa, né, que ela vive dentro desse ciclo da violência. Se já existe toda essa dificuldade para uma mulher no contexto geral, agora você imagine para uma mulher que ela ainda tem o medo de estar pecando contra Deus, contra o esposo, que por causa dela ela pode se tornar uma pedra de tropeço. É verdade. Então, para ela é muito mais difícil. Sim. É muito mais difícil falar do que a mulher comum. Sim, a culpa, né? As acusações, essa parte mental é muito forte. Então, é um trabalho realmente muito perigoso. Lembrando, Elias, que assim, as igrejas, elas são uma porta aberta para muitos psicopatas. Eu não tinha pensado nisso. Não, mas você pode pesquisar o que eu estou te falando, onde o índice de psicopatas que se infiltram na igreja, porque a igreja ali, ele consegue se sobressair. Ele consegue ser alguém de autoridade. Eles são persuasivos. Sim. Né? Então, não é só no meio político, na igreja também. Porque ali ele tem um lugar de destaque. E aí você já tem essa personalidade. Aí você usa Deus como condição para que o seu ego seja satisfeito ali, fique joinha. Agora, você imagina como fica uma pessoa, não só os membros, né, de uma igreja dirigida por uma pessoa dessa, mas lamentável. A mulher que convive com isso. Lamentável. Eu imagino a quantidade de mulheres que estão sofrendo caladas, orando. E o pior, que quando uma mulher que está em situação de violência dentro da igreja, ela procura o líder, né? Porque sempre tem alguém acima de alguém. Sim. O líder do ministério, eu não estou falando que são todos, tá? Tem pessoas esclarecidas, tem pessoas... Sim, graças a Deus, hoje a gente tem igrejas diferentes. Graças a Deus. Mas a maioria, infelizmente, a maioria dessas igrejas, a mulher, ela é subjugada. Sim. Eu atendi uma vez uma moça que veio me procurar. Na época eu trabalhava com a Herbalife, né? Fazia um shake. Ela veio tomar um shake comigo e ela disse: Cris, na verdade eu tô aqui não é por causa do shake, não. Tá uma delícia, mas não é por causa do shake, é porque eu vi seu trabalho e tal, e tá acontecendo isso comigo. Ela se casou com um presbítero, ela tinha um filho do primeiro casamento, e ela, assim, pouquíssimo tempo de casada, ela estava sendo espancada e o filho também estava sofrendo violência junto. E a primeira pergunta que eu fiz a ela, você conversou com o pastor? Ela disse sim, acabei de vir de lá. Por isso que eu resolvi vir aqui. Pastor? Eu falei, e aí? Ele falou assim que a mãe dele apanhou 38 anos do pai e que ela ficou firme ali de joelho orando, que era para ela ir para casa, rever aonde ela estava falhando e entrar no prumo. Aí eu falei para ela, falei assim, você tem para onde ir hoje? Ela falou, eu tenho casa da minha mãe. Eu falei, senão você vai
pegar suas coisas, você vai com seu filho para casa da sua mãe e eu vou para a delegacia com você. E o pastor? Eu falei, o pastor você deixa que eu falo com ele. Porque a gente não pode se basear em algo... Eu não posso colocar uma mulher porque na minha história alguém sobreviveu a 30 e tantos anos de violência. Querer que uma mulher ela sofra também. Que evangelho é esse? E as pessoas olham isso e falam assim, olha, tá vendo? Olha e o pior, a mulher tem que ficar calada. Horrível. Você não pode falar isso porque você vai estar escandalizando a igreja. Então, é um absurdo. E depois, quando eu fico falar com o pastor fala, não tinha pensado nisso. Eu falei, o senhor quer que a sua igreja fique famosa? Porque o senhor está sendo conivente, né? O senhor está sendo cúmplice. Sim. Porque se essa mulher vai para casa e ela é assassinada hoje, o senhor tem participação nisso. O senhor incentivou esse fato. E quer que a igreja fique conhecida, né? Não tinha pensado nisso. Então, é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa refletir. Tudo aquilo que a gente escuta, é assim, tem que ser assim. Será que é assim? Não é pecado refletir, não. Não é pecado refletir. E a gente tem que trazer essas questões para a nossa realidade. Eu não posso pegar um texto isolado, né? E querer trazer para a minha realidade. Um texto isolado, estudar o que estava acontecendo em Corinto lá, o que tinha de diferente para ter tal, né? Geralmente as igrejas como costumam citar, por exemplo, Paulo, né? Paulo fala, a mulher tem que estar calada, a mulher tem que estar... Pedro, a mulher tem que estar... tem que se sujeita ao marido. E não analisa o contexto dessa situação. Né? A sociedade em que Paulo vivia era outra, a sociedade que Pedro vivia era outra sociedade. E a Bíblia, ela só é a palavra viva de Deus se ela se transforma de acordo com a sociedade. Se a Bíblia ela for interpretada como era interpretada há 2 milênios atrás, da mesma forma que era interpretada há 3 milênios atrás, então ela não é palavra viva, ela é palavra morta. Se é palavra viva, ela tem que ser lida a partir do meu contexto, a partir da sociedade que eu vivo, do tempo em que eu vivo. É isso que eu acredito. Né? Exatamente. Vamos voltar a falar de violência doméstica, né? Eu acho que você vai ser xingada junto comigo, não mas tem problema, tudo bem, vamos fazer companhia. Eu já acostumei. Existe alguma estatística de violência doméstica em lares cristãos? Claro que tem. Em 2015, você vê que já está um pouco desatualizado. O Mackenzie, a Universidade do Mackenzie, fez uma pesquisa, né, com ONGs. E qual foi o resultado dessa pesquisa? 40% das mulheres vítimas de violência se denominam evangélicas. Certo. Então, 40%. Dentro desse contexto, grande parte desses agressores são líderes evangélicos, tá? Só que eu faço esse trabalho com as mulheres há 10 anos. Tá? A ONG, ela existe com CNPJ legalmente desde 2018. Finalzinho de 2017 saiu, mas fevereiro de 2018 é que a gente tem já, né, esse CNPJ atuante e que a gente já faz esse trabalho até de acolhimento, né? Não só dos atendimentos, mas do acolhimento também. Então, durante uns 6 anos aí, você ficou batendo cabeça mesmo, trabalhando... Fiquei como projeto, fazendo vaquinha para colocar a mulher no hotel, eu imagino a dificuldade. pagar a passagem para a mulher ir embora, para sair desse momento de risco, né, de vulnerabilidade. Então, no Mackenzie, 40% nessa pesquisa de 2015. Certo. Mas nesses 10 anos que eu atendo mulheres,
eu só atendi, até hoje, em 10 anos, 7 mulheres não evangélicas. E é triste isso. É triste porque a gente já acabou de falar que as mulheres evangélicas são as que mais calam por questões religiosas, por questões morais, ou espirituais, que acham que é espiritual, né? Então é um número assustador mesmo. Então, por isso eu acho que essa pesquisa de 40%, o número é maior. Com certeza. Pela minha experiência dentro do trabalho que eu faço, o número é maior, porque eu não saio atrás de mulheres evangélicas, né? Tanto Sim. é que nós recebemos encaminhamento da rede pública. Então, essas mulheres chegam até a ONG através do encaminhamento de delegacias, do fórum, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, né? Promoção Social, e o CRAS, o CREAS. Então, não é que a gente está indo na igreja buscar mulher vítima de violência. Sei. Até porque grande parte das igrejas abafam, né? Essa situação Infelizmente, de violência. lamentavelmente, né? Então, até mesmo quando é exposto, a mulher ainda sai como... de vítima, ela sai como a culpada. Como a culpada. Condenada aí pela... É lamentável isso, viu? O discurso da igreja, assim, eu digo o discurso mais clássico, né, cara? É o mais comum nas igrejas evangélicas. Você acha que pode favorecer um ambiente de violência doméstica? Assim, ou seja, como a igreja trata a mulher, por exemplo, né, nos seus discursos, nas suas pregações. Bom, o que a gente vê, né? Mais uma vez, a gente quer deixar aqui bem claro, a gente não pode generalizar. Então, existem igrejas sérias, né? Pastores comprometidos realmente em trazer um evangelho saudável, vamos dizer assim, porque existe um evangelho tóxico também. Eu costumo dizer que o evangelho de Cristo, ele sobrevive apesar de tudo. O que acontece é que grupos se desviam, grupos se perdem. E assim, no meu modo de ver, assim, de forma não generalizando, não pegando todo mundo, mas muitas igrejas evangélicas do Brasil perderam o rumo há muito tempo e estão muito longe de Cristo, né? E o Evangelho de Cristo, ele permanece porque ele é vivo e ele independe, inclusive, de templos, né? Exatamente. Então, voltando à pergunta... do discurso, né? Como que a igreja trata a mulher no seu discurso, na sua forma de pregar. Eu vejo o machismo muito forte dentro da igreja, uhum. né? Desde sempre isso dentro da igreja enraizado. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário com 18 anos, né? Então fui fazer teologia e eu vivia muito preconceito já pelo fato de ser pastora. Então, a mulher já era assim, não era todo mundo que apoiava. Não. Então, você já era perseguida simplesmente por você ser mulher. Sim. Por que você é mulher e você não pode, né, exercer o ministério? Então, existia já esse preconceito. Que existe ainda, né? Inclusive, algumas igrejas inventaram agora, assim, como missionária, né? Para não colocar a mulher como pastora. Chama de missionária. A gente fala, não é pastora, mas é missionária, tá quase lá. E o machismo, né? Ele está, assim, infiltrado. Só que é aquilo que é uma coisa cultural. Sim. Então, isso vem sendo passado de geração a geração. E é uma palavra que as pessoas não gostam de usar, mas a gente precisa ir desconstruindo. Sim. Porque o que eu acredito? Existem atualizações
né? Você pega aí um software ou uma versão aí de celular ou qualquer programa, é sempre precisa ter atualizado. atualização, né? Senão você não consegue usar, você vai ficar ali. Porque o mundo, ele segue atualizando. Certo. Questões podem ser questões críticas, mas a igreja teria que se atualizar em Sim. temas, em assuntos. E a violência doméstica, ela sofre, a mulher sofre violência calada por causa desse contexto machista. Sim. Né? Então, a imposição e trazer essa diferença que o homem é mais do que a mulher, né? E aquilo que a gente falou, ali mesmo, se a gente for seguir biblicamente, o homem tem que... O peso maior está sobre ele, porque ele teria que amar tanto a mulher para morrer por ela. Não matar, né? E não matar. Tem gente que ama tanto que quer matar. Né? Desconstruir essa cultura, essa deficiência cultural que a gente tem, que é o machismo. O machismo ele é uma coisa que vem de séculos, de milênios, né? Então, desconstruir isso não é fácil, né? Mas eu acho que é preciso dar o primeiro passo, né? E principalmente quando as coisas viram uma situação de violência, como é o caso da mulher, né? E apesar de todas as leis que foram criadas, apesar de tantos projetos, tantos programas para proteger a mulher, e mesmo assim a violência só cresce. Só cresce. Se eu não me engano, em 2022 foram mais de 6% de aumento da violência doméstica contra a mulher. Você vê esse contexto. Porque a Organização Mundial da Saúde, numa pesquisa, em 2015 também, com 83 países, o Brasil foi classificado como o 5º país no mundo que mais mata e mais agride mulher. Né? Então, você vê que a gente tem a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha é considerada a 3ª melhor do mundo em proteção melhor à mulher. A gente tem vários outros mecanismos, né, que foram criados, vários outros projetos que viraram lei. Sim. Favorecendo, ajudando. Mas o que a gente vê? O aumento. Violência, aumento da violência. A conta não fecha. Sim. Então, alguns discursos, né, de ódio. E quando a gente fala em desconstruir, não é brigar e tal, né? Principalmente essa questão da igreja que é tão difícil de lidar. Mas com coisas simples. Sim. Né? Ensinar questões, até mesmo para as crianças. Coisas simples. Como tratar uma mulher. Sim. Ao invés de ensinar outras coisas, né? Ensinar o menino a ser machista desde pequeno, vamos ensinar a respeitar a mulher, né? Exatamente. Então, posicionamento. E questões que são básicas do dia a dia ali, que isso pode mudar. Porque da mesma forma que foi enraizado, e não só questão do machismo contra a mulher, mas do racismo e tantas outras questões que a gente vê, a própria intolerância religiosa. Então, é uma coisa mental, é tentar trazer. Quando eu vou para empresas que pedem para falar sobre machismo, né, sobre assédio, sobre essas questões, existe assédio dentro da igreja também. Sim. Assédio moral, assédio sexual. Assédio moral, assédio sexual, violência sexual. Violência sexual. Igrejas, e em nome de Deus. Sim. Em nome de Deus. Sim. Pessoas usando Bíblia para praticar sexo com violência. Com violência. Sim. E muitas vezes pedofilia. Sim. Então são absurdos que a gente não pode. Então, a primeira coisa é separar pastores que estão assistindo, que pode até discordar do que a gente está falando, começa a separar as coisas, porque a Bíblia, eu tenho palestras para a igreja, com respaldo bíblico, tudo. Se eu dei 7 palestras, foi muito.
Nunca mais fui convidada. Só que, assim, o que está escrito que precisa obedecer às leis do país, não é? É. Não é bíblico? Isso. Tem que obedecer às leis do país. Então, a gente tem Lei Maria da Penha. E por falar de Lei Maria da Penha, eu quero aproveitar para falar de programas sociais também que atendem as mulheres. Se você está em Itu, né, procure a ONG Não Posso Me Calar. Bem, você tem algum vínculo, alguma parceria com o poder público em Itu ou não? Então, a parceria, nós temos utilidade pública também. A parceria que a gente tem é essa, eles encaminham as vítimas para a gente. Porque a gente oferece o apoio psicológico, porque uma ONG não vai poder oferecer terapia. Nossa equipe técnica é toda voluntária. Né? A gente não recebe verba, a gente não tem ajuda, mas a gente tem muito amor envolvido. Então, as voluntárias ali, as psicólogas, elas fazem esse atendimento de apoio psicológico, né? Tem o pessoal do direito ali, advogados, inclusive a gente tem poucos voluntários no jurídico, né? Quanto mais seria melhor. Também oferecem a orientação jurídica, em alguns casos a gente pode até ter alguma, né, aprofundar mais em algum caso, mas a OAB também tem as restrições, né? Então a gente tem que trabalhar dentro disso. E a gente procura ajudar na parte social, mas tudo através de doação também, Elias, tudo através desse trabalho social. Inclusive, lá o pessoal lá de Tatuí também, que eu vou falar de Tatuí, lá, se você mora em Tatuí ou redondezas aí na Quadra, Capela do Alto. Então, lá nós temos na Justiça Restaurativa, e eu trabalho na parte do outro lado do balcão, né, que é a parte no cartório criminal, e eu observo, sou eu que faço a parte de planilha do cartório, e eu percebo o aumento da violência doméstica, o aumento da denúncia, porque a gente sabe que a violência doméstica é muito maior do que aquilo que chega até a gente. Mas eu fui conhecer um pouco melhor da outra ponta, onde as mulheres podem ser atendidas de forma mais discreta, né? E lá vai ser o doutor Marcelo, que é o juiz ele é da Infância e Juventude, mas ele também cuida da Justiça Restaurativa, onde foi implantado o programa da Patrulha da Paz, lá em 2020, em Tatuí. Então, se você precisar de ajuda, procure também ali a Justiça Restaurativa de Tatuí, que com certeza você vai ser muito bem atendido. Só não deixe de denunciar. Não existe motivo para que a mulher possa continuar calada, continuar sobre qualquer pretexto. Vai orar? Não. Pode orar, mas também vai na delegacia, faça a denúncia, procure um programa que te ajude e toca para frente. Isso. Porque essa é uma questão que é delicada, mas que nós precisamos falar. Sim. Nós precisamos falar de violência doméstica. Bom, Cris, manda aí. Qual o endereço da ONG lá da... O endereço a gente não divulga. Ah, não. Porque o nosso trabalho é sigiloso e eu já sofro bastante perseguição, ameaças dos agressores. Então, a gente não divulga, porque a gente acolhe também, né, as mulheres, então, para evitar problemas. Geralmente tem medida protetiva, mas, infelizmente, não respeitam as medidas protetivas, né? Será que assim, eu tenho observado que as mulheres elas
entram com medida protetiva, isso é o que eu estou falando do que eu observo no meu trabalho. Depois eu queria a sua opinião sobre isso. As mulheres entram com medida protetiva, acontece muito isso delas, às vezes no dia seguinte ou 2 dias depois, elas estarem lá falando assim, olha, eu quero retirar o processo, porque foi só uma discussãozinha. No atendimento, o que eu gostaria de saber, no atendimento lá desse lado, da parte mais social, acontece isso também, da mulher procurar ajuda e depois abandonar a ajuda? Acontece. Dá para a gente entender o que se passa na mente da pessoa para chegar nesse ponto? Tá. Tem uma psicóloga norte-americana, ela chamou, na verdade, através de um estudo que ela fez sobre o fenômeno da violência doméstica, para entender por que ela volta, né, o que acontece. E ela chamou esse fenômeno de ciclo da violência, que ele é composto de 3 fases. Então, tem a fase da tensão, que é a fase quando ela começa a sofrer aquelas ameaças, né? Sim. Ou é imposto algo para aquela mulher cumprir. Não quero que você fale com a sua mãe, não quero que você fale com o vizinho, não quero que você use essa roupa, senão vai acontecer tal coisa. Se Sim. a comida não estiver boa, vai... Então, sempre tem uma condição ali. Então, é chamado de momento da tensão, porque ela fica com medo mesmo, né? Tensa. Vai começando aquela pressão. É um momento de pressão, um momento de tensão, que é a primeira fase. Daí vem a fase da explosão, que é o momento onde ele cumpre a promessa dele. Aí ele bate na mulher, ele bate nos filhos muitas vezes. E mesmo que os filhos não apanham, eles estão sofrendo uma violência psicológica de assistir. O cachorrinho, o gato, todo mundo apanha junto. Eu tinha uma cachorrinha que ela vinha me defender, ela também era agredida. Então, tudo entra no mesmo balaio. Quebra todas as coisas. Então, naquele momento, ele cumpre o que ele prometeu. É o momento da explosão. Ela não consegue denunciar por causa de todas essas questões, principalmente a mulher evangélica, que tem essa desculpa também, que o demônio está agindo. Não, ele é uma ótima pessoa, mas é o diabo. A culpa é do diabo. Não, eu vou orar aqui, vou fazer uma campanha de 40 dias de jejum. Então, tem essa questão também dentro do meio evangélico. Então, tem o momento da explosão, e aí depois vem a fase da lua de mel, que ela chama de lua de mel. Porque é quando o cara vem pedir desculpa, com a flor, com o presente, com o bombom. Promete que nunca mais vai acontecer, mas sempre, desculpa. Essa promessa nunca dura muito? Sempre com aquele fundo de que aconteceu porque ela que foi culpada. Você me tira do sério, né? Você fica me provocando. Então, se você for boazinha, a gente vai ser feliz para sempre, vai dar tudo certo. Então, isso é um ciclo. E isso vai se repetindo. E com o passar do tempo, isso vai acelerando. Certo. E é dentro desse quadro do ciclo da violência, porque ela acredita na mudança dele. Porque ela gosta. Até por uma questão, por ser uma violência que ela vai sendo aplicada em doses, né? Exatamente. E isso vai afetando, né? Mentalmente, emocionalmente. E essa questão de Deus estar ali no meio é muito prejudicial. Sim. Não Deus, tá? A questão religiosa. O elemento religioso, ele tem um poder muito grande de convenção. Exatamente. E é por isso que a religião é uma coisa perigosa. Demais. Porque a gente tem que lembrar que a religião já matou muita gente. E eu não estou falando da jihad, não. Estou falando da nossa religião, do cristianismo. O cristianismo já matou muita gente, já barbarizou, já escravizou. Então, o elemento religioso, ele é algo perigoso. É perigoso. Exatamente. Então, precisa ser tratado com cuidado. Sim. Quando
eu costumo dizer, eu já disse aqui, vou dizer mais uma vez, morar na religião é complicado, porque a religião não é morada, a religião não é casa, a religião é porta que deve te lançar para uma espiritualidade. Quando você passa do nível religioso para a espiritualidade, você começa a entender as coisas não sob os dogmas religiosos, não na luz das regras religiosas, mas para algo que está para além disso. Para você começar a entender que o homem é um ser espiritual e essa espiritualidade é muito maior do que a religião. Então, o elemento religioso justifica muita coisa e é perigoso lidar com isso, né? E justifica também a violência. Perfeito. E você sabe, a gente estava falando sobre esse aspecto, né? Então, dentro desse ciclo que vai acelerando e a mulher, ela fica nessa crença que ele vai mudar. Uma hora vai mudar. Né? Como se 38 anos lá. Depois de 38 anos, Deus vai me ouvir e ele vai para a igreja. Aí, o que acontece? É que acontece feminicídio. Triste. Então, eu tenho maior paciência. Às vezes, alguns voluntários falam, Cris, mas as pessoas... Mas porque a gente entende que é complicado para ela. Agora, do outro lado, quando a mulher consegue fazer a denúncia e que ela volta atrás, como você falou, né? Graças a Deus que agora na Lei Maria da Penha não pode retirar a denúncia, né? Não pode. Porque antigamente falava, retirar a queixa. Mesmo assim, elas vão lá. Não, elas voltam. Mas essa marquinha vai ficar ali. O cara vai estar marcado. Sim. Né? Então, a mulher que vai ter um relacionamento, tá interessada em alguém, tá rolando um romance, vai puxar a capivara, né? Da pessoa para saber quem é essa pessoa. Então, se já tem um histórico de violência, por que vai... Sim. Você tá dando um tiro no pé. É verdade. Eu acredito, não sei se você concorda comigo, que a maior defesa contra a violência doméstica é não se envolver com alguém que tenha perfil de agressor. Com certeza. Só que aí, o que acontece? Aquela história, o amor é cego. Pode ser cego, mas não precisa ser burro também, né? Que também são conceitos que a gente precisa desconstruir e começar a pensar. Faz sentido alguns, né? Alguns chavões, alguns ditados aí populares. Preciso então, rever. Né? A gente precisa pensar se isso faz sentido. O amor é cego? Não é por aí. Então, saber onde você está entrando. Quanta mulher morre que saiu uma única vez. A gente atende casos que marcam um encontro. Na primeira vez, o cara espanca a mulher, quase mata a mulher. E mulheres que acabam morrendo, entendeu? Porque conheceu alguém em redes sociais. Então, é perigosíssimo. Então, quem é essa pessoa? Investiga. Sim. Né? Teve situação de mulheres, assim, que já de uma certa idade... iludida com conversa de internet de golpista, que você está vendo claramente. Então, eles sabem esse tipo de personalidade, estuda as mulheres e sabe onde entra. Pescar. E quando a gente fala de empoderar a mulher não é a mulher ficar no salto de batom, ou tem muitos que acham que mulher empoderada está com uma arma na mão, e evangélica ainda, eu não entendo isso, né? Com a arma na mão... atirando, isso é totalmente equivocado. Ser uma mulher empoderada é uma mulher que vai lutar, né, pelos seus direitos, que vai atrás, não depende de ninguém, uma mulher independente, vamos dizer assim, e que tenha cuidados, como você falou, ao se relacionar. Quem é essa pessoa? Um cara que já tem um histórico, e as mulheres, o que acontece? Quando tem uma outra ex na história, né? Elas ficam brigando entre si. Ao invés de ir lá para colher informação, não, né? E se já tem uma que está falando alguma coisa, vamos pegar agora um ditado que eu uso. Onde a fumaça é fogo. Sim. Então, vamos investigar. Porque com isso você evita todas as situações. É que as coisas estão tão inversas nessa atualidade que a gente vive, que as pessoas começam do fim para o começo. Né? Então, um encontro já tem uma relação íntima. Sim,
né? Onde você deve primeiro começar a conhecer a pessoa. Eu tenho um ditado meu, é o seguinte, a primeira impressão é incompleta. É incompleta. Permita-se conhecer a pessoa. É verdade, que dá para impressionar, né? Sim. Consegue se impressionar. E principalmente no meio virtual. É fácil você encantar alguém. Ali você pode falar o que você é, o que você quiser. Exatamente. E, infelizmente, o programa de atendimento... hoje a gente tem bastante programas de atendimento a vítimas de violência doméstica, tem bastante gente trabalhando nisso, graças a Deus. E eu acho muito insuficiente e talvez eu possa estar enganado, se eu estiver me enganado, me desculpe, mas porque o programa para atender o agressor, programas para atender o agressor ainda é muito pouco. Ainda e essa pessoa, às vezes, ela não vai perceber que está doente. Alguém tem que falar para ela. Sim. Alguém tem que falar para esse agressor compulsivo que ele é doente, que ele precisa de ajuda. E precisa existir programas que trabalhem essa pessoa também, né? Que atenda essa pessoa. Às vezes, punir precisa ser punido, sim, mas punir não é suficiente. Exato. Seria muito melhor se nós pudéssemos prevenir, né, a violência. Sim, porque é você tratar na raiz, né? Quem é o problema aqui? Então, é o agressor? E existe também estudos que comprovam que a pessoa se tornou agressor porque ele assistiu a mãe sendo agredida. Sim, existe isso. Na infância. Ou porque ele também foi abusado, ele também foi agredido. Então, ele vai... Ele tá reproduzindo um ciclo vicioso, um ciclo de violência. Exatamente, porque não houve um tratamento, né? Não houve esse cuidado. Aí, o que acontece? Existe um número muito pequeno de homens que estão interessados em cuidar dessa explosividade, vamos dizer assim, dessa agressividade. Porque ele não quer enxergar isso, né? Na verdade. Mas... quando existe uma violência e isso é colocado como forma de cumprimento ali de uma pena, ele participar de um grupo de apoio, ele começa a ouvir outras histórias e começa a se entender. E o resultado é positivo, mas quando ele quer. Então, é uma oportunidade, né, da própria justiça estar agindo nesse favor, e já tem um programa agora, José, e outros programas que trabalham com o homem. E quando realmente ele participa, é positivo. Sim, né? eu creio que sim. É positivo. Mas, infelizmente, a grande maioria não... Inclusive, eu acho, já que nós estamos falando dessa questão da violência doméstica dentro das igrejas, eu acho que as igrejas também precisam trabalhar isso no homem. O que existe reuniões de homens e tal, mas pelo que eu tenho visto em algumas igrejas, essas reuniões não tratam desse tipo de assunto. E eu quero aproveitar para vou puxar a sardinha aqui. Na Igreja Bethesda de Osasco, nós temos a cada 15 dias, às quintas-feiras, uma reunião terapêutica de homens. Então, não é uma reunião lá para a gente... a gente até pode usar a Bíblia, mas de forma terapêutica, não de forma para falar de João, Pedro, Tiago, mas nós vamos para a gente tratar o homem e dentro da sua realidade, dentro da sua atualidade. Infelizmente, eu não, por enquanto, né? Eu ainda estou longe assim da igreja, eu não estou podendo participar ativamente desse trabalho, mas eu tenho acompanhado, como eu acompanho todos os trabalhos da minha igreja, e isso tem sido bom, com certeza. Então, vai aqui a dica para você que é
pastor aí da sua igreja, aproveite essa reunião de homens aí, o seu encontro de varões, o grupo de varões, para tratar dessa questão também da violência doméstica. Porque como a Cris falou, e eu acredito nisso, infelizmente muitos desses homens, muitos desses agressores, dessas pessoas que estão adoecidas, se refugiam na igreja, e se eles não são tratados, a violência vai estar dentro da igreja. E é por isso que nós temos esses números aí assustadores de violência doméstica no meio cristão. E a gente vê, né, uma certa até alegria de se dizer que o número de evangélicos aumentou, cresceu. Então, por isso que eu acho que eu te falei da estatística de 40%, com esse aumento dos evangélicos, cresceu também a violência. Sim, sim. Mas mesmo com o crescimento, o número de evangélicos é inferior ao número da violência doméstica no meio evangélico. Então, alguma coisa não está casando. Não fecha a conta. Não fecha a conta, né? Não fecha. Então, nós precisamos lidar com isso, precisamos sim falar sobre isso e precisamos tratar isso dentro das igrejas. Então, não adianta querer, né, não tocar no assunto. Não, fugir do assunto vai só trazer o problema. Existe. A igreja tem um papel importante, e não só de trazer essas questões, mas, inclusive, a igreja deveria estar acolhendo as mulheres vítimas de violência. Exatamente. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Porque os órfãos e as viúvas, uma mulher, que ela pode, o marido tá vivo, mas um marido que quase matou a mulher, que está com uma medida protetiva afastada, não tem para onde ir, ela é praticamente uma viúva. Sim. Porque esse homem não existe mais para ela. Ela perdeu ali aquela base, que talvez nunca tenha nem tido essa base. Então, a igreja tem um papel importantíssimo. E nessas questões que você falou, ensinar a criança, ensinar as mulheres, né? Ela deve, sim, né, tá dentro ali, se ela está frequentando, ela vai respeitar a igreja, vai estar dentro da palavra, mas aquilo que agride, e os pastores e os líderes saberem separar. Porque abafar o caso, isso é pecado. Isso vai trazer problemas, além de ser pecado, né? Com certeza. E separar o que se resolve com justiça e o que se resolve, o que é espiritual do que não é espiritual. Sim. Então, a violência se resolve com denúncia, com justiça, com processo. Testemunha, ninguém quer ser testemunha. Então, quebrar também com esse preconceito de ser testemunha. Se você é testemunha que uma irmã da igreja apanhou, seja testemunha dela. Deus, acima de tudo, Deus viu também. Você acha que não vai ser abençoado? Sim. Denuncie. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Continua lá, você tá na igreja, tá orando pela salvação lá do seu esposo, continue orando. Mas, se você está sofrendo agressão, procure ajuda tanto você quanto ele. Exatamente. Porque... Se você está doente, você vai procurar um médico. Tá com câncer, vai fazer um tratamento, né, da forma que foi determinado, o tratamento vai ser feito. E por que, para questões como essa, não vai ser procurado o caminho correto? Né? Mas eu, antes de ir para a delegacia, fui orar, Deus falou em profecia. Que Deus é esse que vai contra? Se está escrito que é para obedecer às leis do país, que ele abomina esse tipo de coisa. Né? A violência. Sim. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E será que o Espírito de Deus está agindo no meio de tudo isso? Né? É um carrasco? Então, a gente precisa realmente refletir, pensar. Né? Tem que pensar. Pensar Cristo. Né? E pensando Cristo, a gente lembra que para Cristo,
a espiritualidade estava na vida, no chão da vida. Por isso que ele bateu de frente contra os religiosos da sua época, porque os religiosos ficavam ali presos naquelas regras e usava isso como desculpa para discriminar, para excluir, para agredir, para colocar a mulher para fora do arraial. Tudo isso era desculpa. Exatamente. Jesus, ele veio fazendo o caminho contrário. Jesus veio na contramão da religião. Eu quero lembrar aqui que, para você, não sei, desculpe te decepcionar se você não sabia disso, mas Jesus não era cristão, tá? Jesus não era cristão. Jesus, ele tinha uma religião, mas ele, as pessoas que representavam a sua religião foram justamente os que o mataram. Não? Então, ele morreu porque a gente fica espiritualizando tudo, né? Então a gente fala assim, Jesus morreu pelos meus pecados. Só que a gente não pensa, a gente não vai a fundo nessa questão da morte. Jesus morreu porque ele ousou bater de frente contra as pessoas poderosas da religião. Sim. Então, e aí a gente... um pouco mais para frente, ali a gente tem Tiago, que eu considero uma pessoa com os pés no chão. Tiago, os apóstolos estavam com aquela empolgação, vamos. E Tiago bem com os pés no chão, tanto que ele preside o primeiro concílio de Jerusalém. Aí ele diz o seguinte: olha, não venho aqui falar com esse negócio de religião, não, porque a verdadeira religião é acolher os necessitados e se abster da corrupção do mundo. É isso. Então, isso que é religar a Deus. Então, queridos, se você está apoiando aí, ou seja, acobertando essa violência, essa questão da humilhação da mulher, repense os seus conceitos. Lembra dos exemplos de Jesus. Jesus, ele se posicionou a favor da mulher. Certamente. Porque quando aquela mulher foi colocada ali no meio para ser apedrejada, porque era a lei. Ela foi colocada ali no meio para ser apedrejada, todo mundo com a pedra na mão, Jesus interviu. Ele se posicionou. E é o que falta muita gente fazer. Porque ali, cadê... Você vê como eu tô falando do machismo que vem de muito tempo. Cadê o camarada que adulterou com a mulher? Não, só tava ela lá no meio da roda para ser apedrejada. O camarada que cometeu o adultério podia estar com a pedra na mão também para ajudar a matar. Sei. Então, Jesus se posicionou e fez eles pensarem. Quem não tem pecado, atira. Atira a primeira pedra. Vazaram. Então, o que está faltando muito para a gente mudar essa estatística é posicionamento. Já que a gente está falando, e eu fiquei muito feliz de ser convidada para falar dessas questões, porque eu já fui na fica quieta, você está escandalizando, cala a boca, né? Eu já recebi muito disso. E então eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui, poder falar dessas questões que eu sei que são polêmicas, mas que a gente precisa trazer para a reflexão de homens, mulheres e do povo em geral. A gente parar de rotular as pessoas. A mulher era adúltera, mas e o adúltero? Né? Então, é uma mulher. E Jesus sempre se importou com a humanidade. Sim. A humanidade é um ser humano, independente de sexo, independente de religião, independente de nível, né? É um ser humano. Jesus não é à toa que Jesus ele é a personificação de Deus. De Deus. E como acho que eu disse quando eu estava vindo para cá, que desde que Deus se fez gente, servir a Deus é servir gente. Então,
Não vem com essa de que existe uma ligação vertical, você com Deus aí, que isso não existe, não. João já escreveu lá na sua carta, ó, se você ama, você conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. Então, Deus, ele se revela nos relacionamentos. Exatamente. Lembrando que quando eu convidei a Cris para essa conversa, eu perguntei para ela, Cris, tudo bem falar sobre violência, mas no meio cristão? Porque eu não conhecia toda a história da Cris que tinha por trás disso. Foi aí que ela me contou a história. Eu falei, então eu acho que não vai ter problema a gente falar sobre isso. Então, Cris, eu agradeço muito por você ter aceitado esse convite, tá? E dá aí uma mensagem para as mulheres aí, principalmente para as mulheres cristãs, né? Como lidar com essa situação. Mulheres que eu tenho certeza que nesse momento tem mulheres que estão nessa situação de violência doméstica, tem mulheres de pastores aí que está apanhando e orando, tem mulheres de obreiros aí que estão sendo agredidas, e o que dizer para essas mulheres? O que dizer? É preciso ter coragem, em primeiro lugar. E essa coragem, essa ousadia, você já tem. Você tem fé para orar e para confiar em Deus, e pode ter certeza, né? Se liberte de todos esses pensamentos que Deus vai te castigar ou que vai te punir por você tomar tal atitude de denunciar. Abra mão de tudo isso, porque Deus, ele não deseja que ninguém sofra maus tratos, né? Opressão, violência. Então, ele não se agrada disso. Não se preocupe com o julgamento das pessoas, porque isso acontece, infelizmente, né? A própria, muitas vezes, liderança julga quando uma mulher ela vai fazer uma denúncia, onde você estava, porque você estava vestida assim. Então, não se importe com os julgamentos das pessoas, mas importe-se com você ter a sua consciência diante de Deus. E, se você tiver filhos, pensar nos seus filhos numa nova oportunidade. É difícil, mas a gente consegue superar. Eu sou prova disso, né? Rompa com o silêncio. Tenho medo de morrer. Já está correndo risco. Você já está vivendo no perigo. Então, de dar mais um passo e ir até numa delegacia, tem delegacia, dá para fazer denúncia pela internet, né? A delegacia eletrônica, você pode fazer a denúncia pela delegacia eletrônica, pode ligar no 180, que é a Central da Mulher, um canal de denúncia, que ali vai ser gerado um protocolo e vai ser feita uma denúncia que vai até a cidade onde você está. Ou pode ir pessoalmente à delegacia da mulher, se não tiver delegacia da mulher, delegacia comum. Ou se ainda não tem coragem, procura a ONG Não Posso Me Calar, procura uma outra ONG. A gente tem o CREAS, que faz esse atendimento, CREAS, o CRAS, né? Mas não se cale, se envolve criança, procure o conselho tutelar, tenha um passo de fé. Isso é um passo de fé para você. Uma atitude de fé, de coragem, de ousadia, porque a sua vida vai ser bem melhor daqui para frente, né? Então, se despojar desses paradigmas para que haja continuidade, né? Ainda que tem aquela passagem bíblica que fala que ainda que você seja cortada, né? A árvore cortada brotará. Cortada, ainda que você seja cortada, porque é assim que a gente se sente, quando a gente perde as nossas bases. Mesmo que você se sinta sem apoio de ninguém, se apegue, né, em Deus, confie em Deus, e ainda que você seja cortada de todas as maneiras, aos cheiros das águas, essas raízes brotarão. Maravilha, Cris. Gente, vocês estão em
Pensando Cristo, um espaço para pensar e repensar a espiritualidade cristã. E hoje a nossa conversa está quase no final já, mas a nossa conversa é com Cris Loschiava, o presidente da ONG Não Posso Me Calar. E não pode se calar mesmo, não se cale mesmo, fale. Porque infelizmente a violência está aí, né? E a única maneira de você escapar é denunciando. Não tem outro jeito. Cris, só uma última perguntinha. Tá. A violência a igreja evangélica, os evangélicos nos últimos tempos se tornaram mais violentos ou é impressão minha? É o que a gente tem visto. Agressividade, né? Eu acredito que esse direito de expressão que a gente foi conquistando, e também a liberdade de redes sociais ali, esse acesso todo de poder falar o que pensa, acabou se tornando um caminho para muita agressividade. Então, existem vários tipos, né, de violência, principalmente essa violência verbal, a violência moral, esse bullying, né, esse preconceito, palavras, violências, né, de cunho machista, racista, enfim, tudo isso ficou mais fácil. Então, as pessoas saem falando e aí vai arcar. Por isso que a gente tem que conscientizar as pessoas sobre denunciar. Porque se a gente defende nossos direitos, a gente não for até o fim, é cansativo um processo judicial. Mas se você não vai até o fim, a gente não vai fazer valer. Se você desiste. A gente tinha falado antes da mulher que vai lá e fala para retirar. Porque o camarada, ele vai voltar na fase da lua de mel só para ela retirar. Só para ela abafar ali e ele ficar de boa. Então, essa liberdade traz essa condição muito facilitada das pessoas falarem o que querem. E aí acontece pornografia da vingança, vídeo circulando em internet, soltam vídeo. Verdade. E tantas outras coisas, né, que vazam por aí. Os evangélicos, infelizmente, são os mais envolvidos atualmente nessas questões e discursos de ódio. Infelizmente, isso é tão lamentável, é tão triste. Porque se por um lado eu sou capaz de ignorar as agressões, inclusive as agressões que eu sofri recentemente na internet, não me atinge. Mas existem os haters, né? Mas ao mesmo tempo eu fico muito triste ao perceber que essas pessoas são cristãs. A gente dá uma olhada lá no perfil, a gente vê lá que está escrito Deus não sei o que, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Não faz sentido. E são essas pessoas que agridem cheias de ódio. Só por identificar algum elemento ali com que ela não concorda. Então, você tem todo o direito de ter o seu pensamento e de discordar do meu. Só que se eu discordando do seu pensamento, eu não vou te agredir, eu não vou usar palavras chulas na internet para te agredir só porque eu discordo do seu pensamento. E eu esperava que as pessoas cristãs, alguns pastores, alguns líderes evangélicos usando palavras chulas de agressão na internet, isso depõe contra o Evangelho de Cristo. Mas, como eu disse, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as nações, de todas as orientações políticas, sexuais e etc. Então, o Evangelho de Cristo ele continua, mas eu quero te convidar a repensar. Quando a nossa fé ela fica em dúvida, nós temos que voltar na fonte. E a fonte é Cristo. Então,
vamos pensar e repensar a nossa fé a partir do Cristo. Tá? Muito obrigado pela sua presença, Cris. Agora sim, agora você pode se despedir. Eu que agradeço demais, agradeço por estar aqui nesse espaço, né, tão agradável. Agradecer aqui ao nosso técnico aí, Lucas. O Lucas, que esteve conosco. Gratidão. E vamos juntos aí lutando pelo fim da violência contra a mulher, enfim, pelo fim da violência contra a humanidade, né, contra o ser humano. E que a gente possa ser cada dia mais humano, pensando e respeitando as diferenças uns dos outros. Gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço, Cris. Eu quero agradecer mais uma vez ao Everton pelo espaço, pelo apoio aí, e ao nosso técnico Lucas, muito obrigado. E a você que está aí do outro lado, que está nos assistindo agora, nessa noite de terça-feira. Pode se manifestar, coloca aí a sua opinião aí no chat que tá rolando, tá? E depois até dê uma olhada lá nos nossos outros vídeos, tá? E nós estamos aqui para trazer as pessoas para uma discussão sadia, para uma discussão saudável, onde nós podemos falar de quem interessa, que é Cristo. Afinal, aqui nós estamos pensando Cristo. Tá? Fique com a gente, tá? Se inscreva aí no nosso canal, tá? Se inscreva aí para você acompanhar mais conteúdos como esse. Nos apoie, divulgue o nosso canal também. Tá? E muito obrigado pela sua presença. Até a próxima vez. Fique com a gente. Um grande abraço.